Hoje vou apresentar alguns investimentos passivos. Já lhe mostrei o que é uma carteira de investimento com balanceamento automático. No último vídeo, trouxe uma planilha gratuita para orientar como proceder, ou seja, não importa como esteja a economia, você vai investir naquilo que precisa naquele momento, sem ficar na loucura de escolher o que é melhor, mais lucrativo. Já te falei que as narrativas te tiram do rumo seguro, fazendo você correr como um louco atrás do que rende mais no momento. Na planilha deixei alguns exemplos de ativos. Hoje vou lhe mostrar o que são e para que servem. E como sempre deixo claro, isso aqui não é uma recomendação. Estude. Continuamos depois da vinheta. Olá, eu sou Álvaro Hernandes e este é o canal Seja Mais Rico. O primeiro é o ETF VT, o Vanguard Total World Stock. É um ETF listado na Bolsa de Valores americana, da categoria de ações em nível global, tendo início de negociação no ano de 2008. Possui em sua carteira o número de 9.137 empresas. De acordo com o regulamento do ETF, seu objetivo é acompanhar o desempenho do índice FTSE Global All Cap, que cobre mercados bem estabelecidos e ainda em desenvolvimento, com foco em investimentos em ações estrangeiras e americanas. Sendo assim, o índice é de flutuação livre, ponderado pela capitalização de mercado, projetado para medir o desempenho do mercado de ações de grande, média e pequena capitalização de empresas localizadas em todo o mundo. Sua estratégia é bem simples. Com milhares de títulos individuais em dezenas de países diferentes, o VT pontua bem em termos de diversificação. Nenhuma ação representa uma parcela significativa do portfólio total, e o fundo é equilibrado do ponto de vista regional e setorial. O VT está exposto a várias moedas, como o dólar americano, ao euro, a libra esterlina, franco suíço, entre outras moedas. Desta forma, também é equilibrado mundialmente. A sua taxa de manutenção também é uma das mais baixas do mercado, estando em 0,07%. Isto aumenta ainda mais o apelo aos investidores conscientes dos custos, pois quanto menos taxa se paga, menor é o dilapidamento do seu patrimônio. Seus dividendos estão na faixa de 2,16%. Baixo para os padrões brasileiros, porém dividendos não são o que te darão um futuro aqui, a não ser que consiga ter um patrimônio muito expressivo. E lembre-se, os dividendos no exterior são taxados em 30%. Então a melhor estratégia é vender parte dos seus ativos quando o mercado estiver em alta e reinvestir em renda fixa para ter uma renda constante, pois a venda mensal de até R$ 35 mil tem isenção de imposto de renda. Lembrando sempre das regras de uso dos seus ativos. De 1 mês a 15 anos, renda fixa. Aqui pode englobar ETFs de títulos americanos de baixa volatilidade e também a renda passiva com fundos de FIIs, de papel e tijolos. Acima de 15 anos, a renda variável global e ETFs de títulos americanos indexados à inflação e títulos de dívida acima de 20 anos. Como vemos, a sua exposição aos países é de acordo com o tamanho da relevância dessas economias no mundo, sendo os Estados Unidos com 60% de participação. E os setores mais destacados são finanças, serviços de tecnologia e tecnologia eletrônica, mas é bem diversificado. Para aqueles que constroem uma carteira de longo prazo, podem desejar buscar participações complementares para completar a exposição, pois aparentemente o VT parece não ser algo exponencial. Então, dar umas pitadas de acordo com estudos que demonstram que empresas pequenas, mas que contêm valor em seus projetos, podem apimentar os rendimentos e diversificar fora dos Estados Unidos. Então, podemos acrescentar outros ETFs para equilibrar nossa carteira global. Por exemplo, o ETF IEMEG,
iShares Core MSI Emerging Markets oferece cobertura excepcional de mercados emergentes. A IEMEG estreou em 2012 como parte da nova série de baixo custo, projetada para atrair investidores de compra e retenção. Mercados emergentes são os mercados que estão em crescimento. Assim, trata-se de países que não se classificam como pobres, mas também não se qualificam como os mais ricos. Ao mesmo tempo, não estão estagnados. Eles estão em crescimento e ainda têm boas perspectivas com relação ao futuro. Aqui vemos 10 países por concentração, as regiões onde se encontram, o desempenho do índice durante o passar do tempo. Podemos ver que, seguindo a estratégia passiva da carteira, é bem provável que compraremos nos momentos de queda. E observamos aqui tratar de momentos de crises, onde todo mundo vende. Você irá comprar indo na contramão da maioria. Sua taxa de manutenção é de 0,09%. Seus dividendos é de 3,58%. Tem em sua carteira 2.550 empresas. Vamos conhecer agora outro ETF, o SCHC. Ele é composto por ações estrangeiras de pequena e média capitalização e oferece uma exposição abrangente ao segmento de pequena capitalização do mercado de ações desenvolvidos, fora Estados Unidos. Podemos ver aqui os 10 países e suas exposições, e também os 10 principais setores que atua. Sua taxa de manutenção é de 0,11%. Seu dividendo é 3,56%. Tem em sua carteira 2.247 empresas. No desempenho do índice, vemos sempre a mesma temática: queda em crises e posterior valorização. Como já foi falado da estratégia, pouco importa. Só deve seguir o que a planilha manda fazer, sem estresse. Agora é a vez do SLYV. O ETF SLYV procura replicar um índice que oferece exposição a empresas de pequena capitalização, que apresentam características de valor no mercado de ações dos Estados Unidos. A tese de investimento por trás das small caps é que essas empresas provavelmente fornecerão fortes perspectivas de crescimento para um portfólio e devem ter muito mais facilidade para crescer do que suas contrapartes de grande capitalização. No entanto, esses títulos são extremamente voláteis e podem sofrer grandes perdas ou ganhos em um período muito curto de tempo. Essa é a pitada de pimenta. O risco é a volatilidade. Graças a essa diversificação extrema e ao preço barato do SLYV, o fundo pode ser uma adição de qualidade às carteiras de investidores que procuram exposição de pequena capitalização. Aqui é 100% Estados Unidos. Sua taxa de manutenção é de 0,15%. Seu dividendo é de 1,79%. São empresas pequenas em pleno crescimento. Tem em sua carteira 459 empresas. Seus 10 principais setores são finança, 29,19%, fabricação de produtos, 8,41%, indústrias de processo, 6,45%, tecnologia eletrônica, 6,34%, serviços de tecnologia, 5%, bens de consumos não duráveis, 4,91%, tecnologia em saúde, 4,70%, serviços industriais, 4,11%. Bom, aqui eu poderia dizer que esses ETFs que mostrarei são a renda fixa americana. Porém, quero deixar claro que não é bem assim, pois de fixo não há nada quando falamos em ETF, pois os princípios por trás de um é apenas replicar um índice. A questão funciona da seguinte maneira: imagine que um índice replique um ativo, vamos dizer, no caso, um bonde, que se trouxermos para o Brasil seria um título do Tesouro Direto, vamos dizer o Tesouro IPCA 2035, uma dívida do Estado para com você, já que você emprestou dinheiro para ele. Este título, ao ser comprado da sua data base, que é 15/7/2000, valia R$ 1.000.
Mensalmente, tal valor é atualizado pela variação mensal do IPCA. E para você receber os rendimentos ao final do prazo, terá calculado juros, correção monetária, pois você emprestaria para o governo R$ 1.000 e 35 anos depois ele pagaria a diferença que foi calculada e acrescida, digamos R$ 13.000. Dessa forma, temos uma volatilidade dos preços que é feita pelo próprio mercado, a famosa marcação a mercado, fazendo quase impossível sabermos seus rendimentos com precisão. Mas temos uma certeza que pagará mais do que investimos e acrescidos de juros fixos, mais a inflação no momento que compramos. Isso, para um ETF, não ocorre. O preço é o que o mercado está estabelecendo e os títulos não vencem. Sempre o gestor do ETF vai rolar esses títulos para frente, ou seja, vai vender os que estão para vencer e adquirir novos para ficar dentro do índice. É uma concepção diferente de adquirir um ativo e receber o que foi acordado. Nos ETFs, a função é mais especulativa. Quando a marcação a mercado ocorrer, tipo os juros estão altos, e a partir de agora a tendência nos próximos anos é que caiam essas taxas, então é possível ganhar com a marcação. Já o contrário, os juros estão baixos e a tendência é subir a marcação a mercado, vai fazer este título se desvalorizar. Lembremos que o intuito de uma carteira passiva é comprar o que fica para trás. E se sua carteira estiver equilibrada, quando ocorrer esses fatos de alta ou baixa dos juros, fará o correto, ou seja, caso os juros estejam caindo e seu ETF se valorizando, não comprará e poderá vender parte desse ETF para obter lucro e aplicar no que ficou para trás, ou usar para o que bem entender. E caso estejam os juros aumentando, o título se desvaloriza, momento que sua carteira pode mostrar uma oportunidade de entrada. Por isso, é primordial deixar de olhar o mercado e seguir a recomendação de uma carteira passiva, pois as narrativas farão você se desviar e o medo vai tomar conta. O primeiro ETF que quero lhe mostrar é o TLT. O TLT rastreia um índice ponderado de mercado de dívida emitida pelo Tesouro dos Estados Unidos, com vencimentos restantes de 20 anos ou mais. O TLT captura efetivamente a extremidade mais distante da curva do Tesouro em um pacote líquido, detendo exclusivamente títulos com mais de 20 anos até o vencimento. O TLT é, por design, muito sensível a movimentos de taxas de juros de longo prazo. O fundo tem uma duração superior à do índice de referência, que detém obrigações no intervalo de 10 a 30 anos. Aqui vemos o desempenho do índice e do TLT nos últimos 20 anos. Aqui é 100% também Estados Unidos. Sua taxa de manutenção é de 0,15%. Seu dividendo é de 1,81%. Tem em sua carteira 34 títulos. Antes de continuarmos, gostaria que se inscrevesse no canal, curtam e compartilhem com os amigos, familiares e marquem o sino para ser avisado de novos vídeos. Isso é muito relevante para que mais pessoas saibam de educação financeira. O ETF considerado de renda fixa é o SCHP. O SCHP rastreia um índice ponderado de valor de mercado de títulos protegidos contra a inflação do Tesouro nos Estados Unidos, com pelo menos um ano restante no vencimento. Tem apelo como uma alocação menor em uma carteira de longo prazo, com maior ponderação dada se os investidores estiverem particularmente preocupados com as pressões inflacionárias. E como vemos, a inflação nos Estados Unidos está em foco. A taxa de inflação anual nos Estados Unidos desacelerou para 8,3% em abril, de uma alta de 41 anos. E se olharmos a inflação desde 1900, podemos ver que em momentos de crise nas bolsas de valores, como em 1929, aconteceu uma deflação. Aqui vemos o desempenho do índice e do SCHP nos últimos 20 anos. É 100% Estados Unidos. Sua taxa de manutenção é de 0,05%. Seu dividendo é de 1,33%. Tem em sua carteira 47 títulos.
Vamos para o Brasil. Como vivemos aqui, é preciso ter uma porcentagem para uso imediato. E também sabemos que nossa economia é muito baseada em juros. Quando a Selic estava no patamar de 2%, observamos uma aversão à renda fixa, mas o negócio não rolou. Houve uma inflação dos ativos de renda variável, pois todos queriam ganhar mais, e isso acaba fazendo com que as forças do mercado voltem à média. Até fiz um vídeo sobre a Selic mostrando que se valorizou mais que o dobro do Ibovespa. Deixarei o link na descrição. Renda fixa há 22 anos ganhando do Ibov e da inflação. O primeiro ativo que considero um investimento passivo é o Quisso 11. O Quisso 11 possui um perfil de grande diversificação no mercado, com investimentos em FOFs, ou seja, fundo de fundos. O portfólio do fundo se divide em uma variedade de fundos distintos, dividindo os riscos com potencialização de lucros. Tem por objetivo seguir a carteira teórica do índice de referência Suno 30 FI. O Suno 30 FIs é composto por 30 ativos dentre os fundos de tijolo, de papel e híbridos negociados na Bolsa de Valores, B3. Trata-se dos FIIs de maior patrimônio líquido negociados que atendam a 4 critérios. Primeiro, o último pagamento de proventos há no mínimo 12 meses. Dividend yield maior que zero nos últimos 12 meses. Segundo, fazer parte da composição do índice IFIX. Terceiro, não ser um fundo de fundos, um FOF. Quarto, o fundo deve possuir mais que um ativo. Aqui vemos o desempenho do Quisso 11. E é 100% do Brasil. Sua taxa de manutenção é de 0,65%. Seus dividendos é de 10,08% e tem em sua carteira 30 FIIs. Lembrando que não há taxação alguma sobre os dividendos, ou seja, proventos desses fundos imobiliários. A estratégia para ter esse ativo em carteira é que ele lhe dará uma renda mensal isenta de impostos. E hoje está pagando 0,86 mensal. Agora um fundo mais concentrado em tijolos, o ITIT 11. O fundo busca reproduzir o desempenho do índice TEVA de fundos imobiliários de tijolo, distribuindo aos cotistas os rendimentos apurados mensalmente. O objetivo é aplicar no mínimo 60% do patrimônio em cotas de fundos imobiliários pertencentes à carteira teórica do índice de referência, índice TEVA de fundos imobiliários de tijolo. O fundo poderá investir em certificados recebíveis imobiliários, CRI, LCI, letras hipotecárias, LH, letras imobiliárias garantidas, LIG e outros ativos financeiros. Aqui vemos o desempenho do ITIT 11, também 100% Brasil, sua taxa de manutenção é de 0,30%, seus dividendos é de 7,45% e tem em sua carteira 33 FIIs. A estratégia aqui é a mesma do Quisso 11, porém, em momentos de alta de juros, os fundos imobiliários são mais prejudicados, ainda mais quando passamos por uma crise sanitária, onde as pessoas eram proibidas de trabalhar em escritórios e shoppings ficaram fechados. São eventos assim que testam e preparam muitas oportunidades para o investidor passivo, devido a seguir estratégias sem se importar com o mundo à volta. Agora vamos para os ativos mais simples de se entender seu uso na carteira. O Tesouro Direto oferece várias oportunidades. Vou falar de duas e suas características para a carteira passiva. O Tesouro Selic. Já vimos que desde o ano 2000 este índice vem ganhando do Ibovespa inflação. O objetivo dele é ser um rendimento constante para uso imediato ou para propósitos de curto e médio prazo. A sua oscilação é insignificante em queda de taxas de juros e nas altas destas oferece o retorno instantâneo. Pode ser trocado por aqueles que querem mais rendimentos, correndo um risco um pouco maior por CDBs, LCIs, LCAs, que pagam acima de 110% com liquidez diária. Este título do Tesouro é para aqueles objetivos que se encaixam em prazos
Exemplo, Tesouro IPCA+, 2035, 2045, 2050. Exemplo, tem o objetivo de comprar uma casa em 13 anos. O vencimento do título será em 15 de 5 de 2035. No simulador do Tesouro, podemos simular o valor que pretendemos, no caso, R$ 200 mil. Vamos iniciar com uma entrada de 5 mil e o programa calcula uma expectativa que seja claro, não é possível ter a certeza deste valor com precisão, pois há índices que alteram com a economia, inflação e juros. A única certeza é que vai render acima da inflação, algo muito útil. Então, o simulador calculou que devemos aportar R$ 721 mensalmente. Volto a dizer que este é um investimento passivo. Se quiser resgatar antecipadamente, é possível, pois estes títulos do Tesouro têm liquidez diária, mas sofrem a marcação a mercado. Podem perder valor ou se valorizarem. Isto já expliquei em uma aula do meu curso gratuito de Educação Financeira e Investimento Global. Vou deixar o link da aula na descrição. Lembrando, este meu curso ele é gratuito. Tesouro Direto, a renda fixa que é variável, módulo 3, aula 4. Como citado, estes são exemplos. Tudo deve ser pensado para você, o seu nível de apetite ao risco, os prazos que quer para usufruir dessas aplicações, os objetivos que deseja. Cada pessoa tem um sonho, uma expectativa, um medo, e por isso é impossível criar uma carteira única para todos. Sem o sacrifício de pensar e estudar, a única saída seria pagar para um profissional criar, mas ele vai te perguntar tudo o que já discutimos e ensinei em todo o meu curso. Espero que tenham gostado deste conteúdo e seja mais rico.